Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui de novo na nossa última palestra do ano, do seminário, né, conjunto do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp. É muito bacana. Agora, as últimas palestras todas que eu tenho feito nesses últimos meses têm diminuído, né, as pessoas que se inscrevem, mas nessa daqui, palestra da Maria Rita, bombou de inscrição. Achei bem legal. Então, parabéns pelo seu público e obrigada por estar aqui. É bem bacana poder terminar o ano com a sua palestra. Então, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite, meus colegas, meus amigos que estão aqui, boa noite a todos que estão assistindo, todas. É um grande prazer estar aqui nesse espaço dos seminários do departamento. Esse espaço ele tem se constituído importante na interlocução que a gente fez desde o começo em que ele apareceu, e já faz uns anos que a gente tem o departamento todo tem se esmerado para ter esse espaço, e é um espaço que permite, portanto, que a gente apresente um pouco a árdua tarefa de pesquisar e acertar, né, no mundo universitário, esse espaço da investigação, que não tem sido muito grande por todas as outras coisas que a gente faz e fez, e no meu caso especialmente, eu tenho feito com muito esforço, porque eu tenho combinado com outras atividades administrativas, gente, peraí, eu tudo aqui, administrativas que tem consumido bastante o meu tempo. De toda forma, o que eu vou apresentar aqui para vocês é o meu pós-doutorado, que eu desenvolvi a partir de 2019, mas ele é uma investigação bem mais antiga que eu tenho feito desde da minha livre docência, né? Esse é uma investigação que ela toma como lugar fundamental de investigação o acervo da Companhia Editora Nacional, que é guardado no nosso Centro de Memória e Pesquisa Histórica, e ele, mal comparando, pode ser um pouco... Ele se aproxima, né, mal comparando, mas ele se aproxima dos arquivos que o Robert Darnton investigou quando ele trabalhou com a editora de Neuchâtel e a correspondência e todos os materiais que possibilitaram a ele trabalhar com uma Revolução Francesa inscrita nos impressos. Então, mal comparando, a gente pode dizer que o arquivo da Companhia Editora Nacional tem mais ou menos os mesmos traços. A minha investigação, especificamente, ela se organiza a partir da ideia de que é necessário historicizar as traduções, que as traduções, assim como outros textos, elas têm história e elas têm conjuntura e regramento específico, que uma tradução editada num determinado período, ela pode não coincidir com outras traduções publicadas em outras situações. Portanto, trabalha com a ideia da intradutibilidade dos textos, um pouco na forma como o próprio Peter Burke enfocou essa questão no seu texto nos anos 2010. Portanto, eu estou trabalhando aqui com essa noção de que é preciso trabalhar com a cultura de tradução ou com as regras sociais que imprimem as possibilidades da tradução. Tá? Para isso, eu escolhi uma coleção que é outro material bastante importante com o qual eu trabalho, é um gênero editorial, né? E traduções coleções de livros que têm diretores que o organizam, que assinam. Então, eu também chamo esse tipo de gênero editorial de coleções autorais. Então, o segundo recorte da minha pesquisa é me debruçar sobre as traduções, ou os regimes de tradução instaurados pelas coleções autorais. E essa coleção, especificamente, a coleção Cultura, Sociedade e Educação. Escolher essa coleção
foi pensar em dois critérios bastante importantes para mim. Um critério é o critério que pensa a coleção como um território constituído pelo tipo de critérios que os seus diretores trabalham para escolher textos e autores. Então, os textos publicados nas coleções sempre estão vinculados aos critérios dessa seleção, aos critérios da ordem do livro que são instituídas pelos diretores de coleção. As coleções, elas são autorais à medida que elas são assinadas. Todos os volumes da coleção aparecem com o nome do seu editor. Ixi, Maria. Ai, gente, desculpa, é que aqui está acontecendo uma situação desagradável, que está chovendo no computador. Ai, meu Deus, caiu? Desculpe, a situação está bem difícil. Choveu no computador. Mas não caiu, não, você está aqui. Então, mas eu não estou vendo vocês e não estou vendo mais nada. Ah, é? A gente está vendo tudo de você. Ah, que bom. Então, não sei o que fazer. Ai. O meu computador travou porque choveu nele. Tá, agora a gente só está vendo a topo da sua cabeça. Se você puder baixar pelo menos a tela um pouquinho. Isso. Puder interromper só um pouquinho a gravação, eu vou buscar um pano para tentar fazer funcionar o meu computador, porque de fato Tá bom. agora virou Tá bom, uma vou parar tragédia. aqui. Tô rindo, desculpa. Voltou? Tá certo. Então, eu estou trabalhando com essa ideia de que as coleções autorais, elas funcionam sempre com o aval e a legitimidade dos diretores de coleção. E, por isso mesmo, os nomes deles aparecem em todos os volumes de coleção. Em contrapartida, coleções sem autor, ou seja, coleções que são produzidas diretamente pelos editores do chão da fábrica, aqueles que a gente dificilmente conhece o nome, e só estudando mesmo o material da editora, a gente descobre que eles existem. Um exemplo deles é uma personagem que vai aparecer bastante aqui na nossa conversa, que é o Tomás Aquino de Queiroz. O Tomás Aquino de Queiroz, ele entra na editora no começo dos anos 50 e ele vai permanecer na Companhia Editora Nacional até os anos 80, os anos 70, desculpa, o final dos anos 70, quando ela é estatizada e ele começa a ter conflitos com os novos diretores da companhia. Então, eu vou trabalhar com vocês com a minha investigação trabalha com 3 categorias: a coleção autoral, as traduções culturais e, por fim, a geografia cultural das edições. O que eu estou entendendo que é a geografia cultural das edições? Uma editora, quando ela passa a publicar os seus livros, ela classifica esses livros e ordena esses livros sempre pensando nos seus leitores. Então, ela compõe uma espécie de uma geografia em que fronteiras são constituídas entre autores e obras e leitores. Determinadas obras para determinados leitores estão inscritas no catálogo da editora. Portanto, ela conforma essa geografia cultural. Essa geografia ela é móvel e ela se organiza ao longo do tempo. Determinadas obras podem ganhar outros significados e outros leitores dependendo da reorganização da editora. Portanto, ela conforma campos econômicos, simbólicos e culturais nessa sua geografia, nesse seu catálogo. As coleções autorais, nesse sentido, elas são essas fronteiras explícitas da relação entre o programa editorial que é selecionado em relação à ordem da leitura desses programas e os seus leitores. Então, uma coleção, ela sempre vem numerada, primeiro volume, segundo volume, terceiro volume, conformando essa ordem, mas também ela é sempre direcionada para um determinado leitor. A Biblioteca das Moças, obviamente, para as moças. A Terra Mariar, para os jovens
e as crianças, a atualidades pedagógicas para os professores, a brasiliana para os que se dedicam ao Brasil, e assim por diante. Portanto, trabalhar com as coleções autorais é trabalhar também com essas fronteiras que são construídas ao longo do tempo. Isso não quer dizer que essas fronteiras elas não sejam discutidas, elas não sejam debatidas e elas não sejam questões que implicam em conflito entre os diretores de coleção internos à editora. Também não quer dizer que a editora não tem que se movimentar para redirecionar autores e livros adquiridos por ela no mercado editorial. Portanto, o meu trabalho ele tem se dedicado há muito tempo a pensar essas coleções. E como eu estava falando para vocês antes do desastre aqui da chuva, a coleção do Anísio Teixeira ela é um exemplo de coleção que vai confrontar a geografia cultural já estabelecida pelo catálogo da Companhia Editora Nacional e, sobretudo, das suas coleções clássicas, que eram editadas desde 1930. É importante dizer que o Anísio Teixeira, quando ele é contratado pela Companhia Editora Nacional, em meados de 1966, para ser um dos editores do seu staff permanente, ele já tinha aí uma longa história com a Nacional. Desde os anos 30, ele já tinha sido, dentro desse catálogo, dessa geografia, autor, tradutor e editor de coleção, diretor de coleção. Autor, sobretudo, da coleção Atualidades Pedagógicas, tradutor também dessa coleção e diretor da Biblioteca do Espírito Moderno, uma biblioteca bastante vasta que a Nacional começa a publicar a partir de 1939, voltada para aquilo que eles vão chamar de leitor médio. O Anísio Teixeira ele também é uma figura emblemática da história da educação no Brasil, sobretudo porque ele teve uma atuação que determinou uma série de políticas, tanto nos anos 30 como nos anos 50. Nos anos 30, ele foi diretor da Secretaria de Instrução Pública do Distrito Federal, sob o governo revolucionário, e foi, enfim, afastado em 1935, com o fim do governo do Pedro Ernesto, por ser considerado um comunista. Então, ele vai para o interior da Bahia, de onde ele era, né? A família dele era do interior da Bahia, e vai retornar desse exílio direto para ser um dos especialistas da recém-fundada Unesco. Portanto, apesar da sua situação delicada, política delicada aqui no Brasil, ele já tem um reconhecimento internacional logo depois da Segunda Guerra Mundial. Com essa participação na Unesco, ele logo é chamado a ser secretário da Educação do Estado da Bahia e de secretário de Educação do Estado da Bahia, ele é convidado a se estabelecer em vários cargos no governo federal, a partir dos anos 50, sobretudo dirigindo o INEP, esse que a gente está vendo aí, todo o debate em torno dele, a importância dessa instituição atualmente e no passado, e para ser o primeiro diretor da CAPES, também instituição que está sendo colocada atualmente em questão, com seus trabalhos quase que paralisados por esse novo governo, né? E, por fim, de dentro do INEP, o Anísio Teixeira vai montar uma estrutura paralela fundamental na produção da pesquisa e do conhecimento em ciências sociais e educação no Brasil, que conhecido como o Centro Educacional de Pesquisas Pedagógicas, que tinham a sua versão regional, os Centros Regionais de Pesquisas Pedagógicas, que abrigou uma série de cientistas sociais brasileiros e internacionais. No caso do CRP,
paulista, por exemplo, ele estava dentro da Universidade de São Paulo e teve como pesquisadores fundamentais o próprio Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso, o Taviani e outros investigadores que produziram bastante nesse período. Em 1966, o Anísio Teixeira ele vai, portanto, sofrer imediatamente com o golpe de 1964. O golpe se dá entre 31 de março e 1º de abril, dependendo das versões, né? Já no dia 27 de abril, ele é afastado dos seus cargos, dos cargos que ele ocupava até então, e ele é imediatamente aposentado e impedido de trabalhar, né? Então, ele parte para os Estados Unidos, convidado para ser professor de várias universidades, Colômbia, Califórnia, entre outras, e lá ele vai permanecer de 64 a 1966, né? É importante lembrar que esse momento em que ele parte para os Estados Unidos, ele está entre os intelectuais que vão ser, enfim, defendidos por outros intelectuais como aqueles que sofreram diretamente com o golpe de 64. E entre as manifestações, as diversas manifestações que vão aparecer, seja na imprensa, seja nas novas revistas ligadas a editoras, como a própria Revista da Civilização Brasileira, vão denunciar, e ele está entre esses intelectuais apontados como vítimas do regime militar, né? Ele retorna para o Brasil em 1966 e é imediatamente contratado pela Companhia Editora Nacional. A partir de então, ele passa a se relacionar intensamente com a matriz, né? A Companhia Editora Nacional, é bom lembrar, ela é uma editora paulista e ela, como editora paulista, se estabeleceu na Rua dos Gusmões e de lá ela dirige o seu grande império de livros, inclusive os livros da editora Civilização Brasileira, que era um selo da própria Nacional. E a Civilização Brasileira também estava estabelecida, era dirigida pelo genro do Octales Marcondes Ferreira, dono da Companhia Editora Nacional, e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, o Anísio Teixeira passa a conviver e trabalhar dioturnamente no escritório da Civilização Brasileira. Esse trabalho dele permitiu com que sobrasse para nós uma intensa correspondência, uma correspondência diuturna, e essa correspondência ela é bastante ampla. Essa correspondência ela tem algumas características importantes para o historiador que se debruça sobre ela. A primeira característica é o ritmo de produção com a qual a troca de missivas se dá nesse período entre 1966 e 1971. Eu ainda não comentei, mas em 71, o Anísio Teixeira desaparece e depois ele vai aparecer morto no fosso do elevador do prédio onde ele morava. Esse desaparecimento dele, até hoje, não foi exatamente revelado, né, as razões pelas quais ele foi assassinado, mas a Comissão da Verdade tem mantido a versão de que ele foi torturado pelas marcas que ele tem no corpo e pelo modo com o qual ele foi encontrado pela ditadura, né? Então, essa intensa ritmo de produção das cartas vai de 1966, meados de 1966, até março de 71, quando ele desaparece. É importante dizer que essa missiva ela é diária, né, como eu falei, dioturna,
e ela se dá não pelo correio comum, mas pelos malotes da editora. A Nacional tinha uma frota de veículos, e esses veículos iam e vinham da Rua dos Gusmões para a Rua Muniz Barreto, e da Muniz Barreto para a Rua dos Gusmões, trazendo livros, as edições, né, o material editado, a correspondência, os contratos e assim por diante. Portanto, essa correspondência ela é muito larga. A outra característica especial dessa correspondência que eu tenho estudado é que quase a sua totalidade é materializada nos papéis timbrados da própria Companhia Editora Nacional. Esses papéis, eles trazem, portanto, as marcas simbólicas do ofício de editor, né? E nesse sentido, é uma correspondência que ela não é nem propriamente a correspondência íntima, estudada por muitos historiadores, né? E nem uma correspondência aberta, de acesso a todas as pessoas. Então, ela é uma correspondência de ofício, ela trata quase que exclusivamente das questões da edição, do mundo da edição, ela trata das relações da editora com outras instituições de cultura, tanto as estatais como as privadas, mas mesmo outras instituições como as embaixadas dos Estados Unidos, embaixada da Inglaterra, assim por diante. Então, ela trata do vasto campo que conforma as práticas editoriais, né? E ela traz também a condição das diferenças hierárquicas entre os editores da Companhia Editora Nacional. O que quer dizer? Se de um lado a gente encontra a total identidade e a circulação sem hierarquias entre o Thales Marcondes Ferreira, amigo do Anísio Teixeira e dono da Nacional, por outro, nas relações estabelecidas entre o Anísio Teixeira e o Tomás Joaquim Queiroz, a gente encontra diferenças hierárquicas. Essas diferenças elas vão aparecer, sobretudo, nas formas de tratamento. Então, enquanto Anísio Teixeira chama o Queiroz de caro Tomás, e chama o Octales de amigo Octales, o Queiroz trata o Anísio Teixeira por senhor, por professor, por mestre, por distinto filósofo e assim por diante. Então, mesmo estando na condição de editor permanente da Nacional, há claramente essas diferenças de posição. E essas diferenças de posição hierárquica, elas também aparecem nas formas pelas quais o Tomás de Aquino se dispõe a discutir determinados assuntos com o Anísio Teixeira. Muito cuidadoso e sempre respeitando a opinião do mestre filósofo, do professor, do grande político, da grande fonte de conhecimento, como aparece em várias questões. Isso não quer dizer que as disputas entre os editores não apareçam nessa correspondência, que talvez seja a parte mais divertida de lê-las e acompanhar a forma pela qual são objetos os livros, né, as edições, as escolhas, as distribuições dos títulos e autores nessa geografia da Companhia Editora Nacional, sempre motivo de disputas entre os vários diretores de coleção. Por fim, essas cartas, é importante dizer, elas são, no mais das vezes, datilografadas. Isso quer dizer que elas são escritas e reescritas. Elas são escritas, passadas da máquina, como eles falavam, né, datilografado, pelas secretarias, tanto da matriz quanto da filial no Rio de Janeiro. E essas cartas, depois de datilografadas, ainda eram revisadas pelos seus missivistas, né? Então, como vocês veem, é uma correspondência que ela é característica, ela não tem os mesmos delineamentos da correspondência propriamente íntima. Bom, então, por que estudar um pouco, estudar um pouco não, eu tenho estudado muito, por que estudar, então, a coleção Cultura, Sociedade e Educação?
por algumas razões. Primeiro, é o último empreendimento do Anísio Teixeira. Ele estava em pleno desenvolvimento da coleção quando ele desaparece. E a coleção desaparece com ele. Ela é, do ponto de vista mais geral da editora, um fracasso de vendas. Quer dizer, ela não se sustenta como programa editorial. Os livros do programa do Anísio Teixeira, depois da morte dele, a partir de 73, eles são imediatamente distribuídos por outras coleções. A gente pode sempre ponderar que isso também ocorre pelo desaparecimento do próprio Octavius Marcondes Ferreira, em 73, né? Ele morre também, é vítima de um ataque cardíaco na própria empresa, mas, de fato, há alguns indícios que vão mostrando que a coleção não consegue se sustentar no mercado editorial. Então, essa é uma das razões. A outra razão bastante interessante é o modo pelo qual o programa do Anísio Teixeira incide sobre as relações de poder já estabelecidas dentro da Companhia Editora Nacional. Ao entrar na editora, ele vai abalar tanto o programa proposto por um editor antigo, o João Batista Damasco Pena, editor da Atualidades Pedagógicas, que eu estudei, na verdade, no meu doutorado, e ele incide também sobre uma outra coleção, conhecida e reconhecida, a Brasiliana, que depois dos anos, tanto uma quanto a outra, depois dos anos 40, do começo dos anos 40, ela é dirigida pelo Américo Jacobina Lacombe, e ela é bastante conhecida dos historiadores, né? Então, essas duas coleções, elas passam a disputar territórios com o Anísio Teixeira. E, por isso, estudar a coleção do Anísio Teixeira permite com que a gente entenda um pouco as dinâmicas do ofício do editor. Bom, a coleção, propriamente dita, não nasce imediatamente em 1966, quando o Anísio Teixeira é contratado. Ela tem uma história que atravessa a discussão do seu nome e de seu programa, que ocorre entre 66 e 67 e o comecinho de 68, né? Por essa correspondência que eu descrevi para vocês, e é bom lembrar aqui, fazer uma observação de que não é só a correspondência que eu consulto para fazer a minha análise, né, da produção da coleção Cultura, Sociedade, Educação e das outras coleções, mas é um dos materiais que compõem o corpus documental. Outros materiais são, obviamente, os próprios livros, os contratos de edição, os catálogos editados pela Nacional e por outras editoras, a correspondência internacional, que, sobretudo, o Tomás Aquino de Queiroz é que assina, mas há outros editores que assinam também, e os materiais regionais, que são muito importantes, seja porque a Nacional paga para que os seus títulos circulem como propaganda no jornal, seja porque, sendo uma das maiores editoras do Brasil, entre 1930 e 1976, ela tem, sim, seus títulos comentados e discutidos nas páginas de diversos periódicos de grande circulação e de pequena também, né? Então, além da correspondência, é necessário consultar nesse corpus documental, trabalhar nesse corpus documental com uma ampla gama de documentos, né? Então, pensando um pouco na história, no nascimento da coleção e na forma como ela vai se estabelecendo ao longo do tempo, é bom lembrar que a chegada do Anísio Teixeira, tanto o Octavius Marcondes Ferreira quanto o Tomás de Aquino, eles pensam a chegada do Anísio Teixeira como um momento de inflexão do catálogo da própria editora. Então, vou citar um trechinho de uma carta do Octavius Marcondes Ferreira para o Anísio. Ele diz o seguinte: cada vez mais me convenço do acerto de nossa ideia de colocá-lo dentro da editora, pois você é a pessoa indicada para exercer o papel que eu precisava,
para dar um sentido elevado ao programa editorial da companhia. Anísio Teixeira, portanto, tem as funções de garimpar títulos, de cuidar da qualidade das traduções, títulos nacionais e títulos a serem traduzidos, cuidar da qualidade das traduções, cuidar da qualidade dos textos e paratextos que saem em vários volumes em que ele supervisiona o processo de produção. Ele tem a função de se corresponder com essas agências que podem financiar ou que podem favorecer a escolha de títulos e a publicação e edição de autores e títulos, então, e fazer negociações com determinadas agências do Estado, sobretudo com o INEP, que tinha, quando ele mesmo era diretor do INEP, uma longa trajetória de coedição ou de financiamento de determinados textos para a formação de professores, mas também para a formação cultural do brasileiro. Pela correspondência, a gente vê claramente que o começo do trabalho de editor do Anísio Teixeira parte da biblioteca pessoal. Ele vai selecionando, ele faz uma longa lista de títulos e autores que deveriam ser editados pela Nacional para fazer essa renovação cultural, e esses títulos estão vinculados à sua biblioteca. Como que é possível perceber isso? Por meio justamente das missivas que indicam o envio e a devolução dos títulos do próprio Anísio Teixeira. Então, ele permanentemente, o Tomás de Aquino, vai trabalhando com ele, dizendo, olha, lembra aquele título que você me enviou? Então, a gente vai analisar fisicamente, ou a gente não vai analisar fisicamente e ele não entra na nossa lista de renovação da geografia cultural da editora. Portanto, o próprio Octavius Marcondes contava com esse conhecimento vasto que o Anísio Teixeira tinha e com essa vasta biblioteca, sobretudo de títulos internacionais, do Anísio Teixeira, né? Também, em 1966, alguns títulos indicados para a análise do Anísio Teixeira já começam a ser aprovados pelo Octavius Marcondes Ferreira e pelo próprio Tomás de Aquino, ou seja, para pensar bem na hierarquia de escolhas dessa editora. Do Anísio Teixeira passava para o Tomás Aquino, da mão do Tomás Aquino, ia para a mão do Octavius Marcondes Ferreira, diretor-geral da companhia. Os títulos eram aprovados ou não como indicações nas listas que o Anísio Teixeira fazia, e a partir da aprovação de determinados títulos eram enviados os volumes físicos para que eles pudessem ter uma análise de como eles circulavam e para quem eles circulavam, sobretudo no mercado internacional, né? Então, a gente tem um trecho que eu trago para o trabalho que diz isso. Aí vai a relação que o senhor deixou comigo. Já copiamos e ficamos de aguardar os livros de sua biblioteca para aquele exame físico desejado pelo senhor Octavius. Os 2 primeiros volumes de Raymond Williams não são necessários, já o temos aqui, e, além disso, sua publicação está aprovada. Portanto, toda a biblioteca Oi? Já está terminando meu tempo, é isso? Não, alguém ligou o microfone sem querer, já desativei. Então, toda a biblioteca programada pelo Anísio Teixeira, ela parte desses 2 volumes do Raymond Williams, Cultura e Sociedade e The Long Revolution, né? The Culture and Society e The Long Revolution. É interessante isso, porque a gente vai perceber que o regime de tradução estabelecido pelo Anísio Teixeira no finalzinho dos anos 60 para esses 2 títulos, ele pouco coincide com o modo pelo qual o Raymond Williams vai ser traduzido a partir dos anos 90 e, sobretudo, nos anos 2000, né? Uma boa parte da obra dele vai ser traduzida e vai circular
dos anos 90 e nos anos 2000 aqui no Brasil. Bom, a expectativa do Octales Marcondes Ferreira, ao chamar o Anísio, como eu falei, o Teixeira, como eu falei, era justamente de renovar o catálogo da editora, sobretudo a Brasiliana e Atualidades Pedagógicas, né? Então, nas cartas, na troca de cartas, o Octales e o Tomás Aquino vão indicando isso para o Anísio Teixeira. E pretendem que o Anísio Teixeira, de um lado, faça uma subsérie da Brasiliana, dirigida pelo Jacobina Lacombe, e uma outra série concorrente, não fica muito claro nas cartas, mas é notável pela forma como o Anísio Teixeira critica radicalmente o programa de atualidades pedagógicas de João Batista Damasco Pena, uma outra série que concorreria com atualidades pedagógicas. A princípio, as duas séries do Anísio Teixeira seriam chamadas de Brasiliana Contemporânea, textos publicados, escritos por autores depois de 1900, então a Brasiliana tradicional ficaria com todos os outros autores do século XVI, XVII, XVIII, e o XIX e o Anísio Teixeira ficaria com os autores que teriam escrito a partir de 1900. Portanto, ela chamaria contemporânea. E a outra biblioteca chamaria Biblioteca de Educação, Ciência e Cultura. Essa concorreria diretamente com a Biblioteca Atualidades Pedagógicas. Bom, a discussão que o Anísio Teixeira vai desenvolvendo e as escolhas que ele vai fazendo, discutindo o que poderia entrar na coleção do Américo Lacombe e no Damasco Pena, vão esquentando o clima entre os editores, né? E esse clima vai dar origem a uma série de embates, todos eles mediados pelo Tomás Aquino Queiroz. Sobrou para o Tomás, era ele que se colocava entre os editores e entre as disputas desses editores. De qualquer forma, já nas suas primeiras cartas, o Anísio Teixeira vai dizendo ao Tomás de Aquino e ao Octales Marcondes Ferreira que ele gostaria de rever o território dos títulos propostos para a formação do professor. Para ele, aquilo que o JB Damasco Pena escolhia era bastante questionável. Então, ele vai dizendo para o Queiroz, por exemplo, esse será, ele está se referindo aí, Discurso do Martin Meyer. Martin Meyer é um autor de uma coleção, naquele tempo, a coleção com o mesmo autor, como a gente tem agora, né? Ela não era muito comum, apesar de ter o Bertrand Russell e outros, né? Mas a coleção, pequenas coleções no sentido que a gente tem hoje em dia, o mesmo autor que escreve para o público jovem, para professores, vários livrinhos sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo... não era tão comum, né? Então, ele está sugerindo aí que a Nacional publique toda a coleção do Martin Meyers, começando por Discurso. Então, o problema do Anísio Teixeira era negociar esse título. E aí ele lembra o Aquino. Esse será um dos novos livros para a leitura de todos, e não apenas dos pedagogos. Deverá aparecer na coleção sugerida de Educação, Ciência e Cultura, ou outro nome que lhe venha, mas não para os pedagogos. Então, ele começa aí, como eu falei para vocês, que é o meu interesse, a redesenhar o território dos livros destinados aos professores e à sua formação, né? Então, nesse processo em que ele está selecionando esses títulos, ele tem um problema que é um problema de ordem da economia internacional dos livros, qual seja, ele precisa negociar os direitos de tradução. Os direitos de tradução, como vocês devem saber, eles não incidem sobre os países, mas eles incidem sobre a língua. Portanto, qualquer país de língua portuguesa poderia negociar determinados direitos de tradução, de versão de qualquer título para a língua portuguesa, e então a Nacional ficaria impedida de fazer as suas traduções, não teria acesso aos direitos de tradução.
Então, o Anísio Teixeira, nesse começo dos anos, no final dos anos 66, né, no ano 66 e durante o ano 67, vai lançar a sua rede no mar, sobretudo no mar das traduções, para tentar acolher aqueles títulos que ele achava adequado para a sua coleção de educação, ciência, né, e tal. Entre os títulos, é legal a gente também ver os títulos que ele não conseguiu publicar. E entre os títulos que ele escolhe e que não saem, tem, por exemplo, What Happened in History, do Gordon Childe, tem o The Theory of the Leisure Class, do Veblen, e outros autores complexos e diferentes que não eram necessariamente conhecidos pelo público brasileiro. Então, ele vai jogando a rede, por um lado, pescando muitos dos livros que estão na sua própria biblioteca, portanto, fazem parte da sua própria coleção e do seu próprio território de conhecimento, procura ver se esses livros eles podem ser traduzidos pelos direitos autorais e, em terceiro lugar, ele vai estabelecer as disputas com os diretores de outras coleções para construir a sua própria coleção. Entre os autores disputados, tanto em relação ao Jacobina Lacombe quanto o J.B. Damasco Pena, a gente tem dois exemplos importantes. O Jacques Lambert, que já fazia parte da Brasiliana, e o John Dewey, que já fazia parte da coleção do Damasco Pena. Tanto um quanto o outro, o Anísio Teixeira queria roubar, né, entre aspas, para a sua própria coleção. Então, ele vai mantendo uma correspondência intensa, criticando tanto o programa de um quanto o programa do outro diretor de coleção, para legitimar a reterritorialização desses títulos e autores para dentro da sua própria coleção, né? De qualquer forma, nem sempre esses novos títulos eles saem do território do Anísio Teixeira, não saem das sugestões do Anísio Teixeira. Alguns deles são sugeridos pelo próprio Tomás de Aquino, seja para dirimir um pouco, diminuir um pouco o conflito entre o Anísio Teixeira e os outros diretores de coleção, seja porque ele mesmo acha que vai valer a pena editar aquilo na coleção do Anísio Teixeira. Então, no caso, por exemplo, do Jacques Lambert, no lugar de Dois Brasis, que vai ser reeditado e sair pela Brasiliana, ele sugere que o Anísio Teixeira publique Amérique Latine, né? No caso do John Dewey, como pensamos, democracia e educação, ele diz ao Anísio Teixeira que o J.B. Damasco Pena não concorda com o translado dos títulos do Dewey das atualidades pedagógicas para a nova coleção e que ele escolha outros títulos do John Dewey que podem ser traduzidos, que é o que o Anísio Teixeira vai fazer. Portanto, ao longo de 1967, na correspondência aparece esse conflito bastante explícito, a ponto do próprio Tomás Aquino de Queiroz sugerir que a Companhia Editora Nacional dissolva as direções de coleção e recomponha essas direções por meio de um conselho editorial. Ele mesmo vai explicar para o Anísio Teixeira. Ocorre-me agora ter em mãos as provas de Dois Brasis, de Jacques Lambert, que poderíamos, com enorme vantagem para a nova série, constituir um conselho editorial, em lugar de um só responsável, integrado por todos os editores que já colaboram conosco, cada um deles responsável por um determinado setor. Teríamos, assim, um conselho diretor formado por Américo Jacobina Lacombe, da História, Anísio Teixeira, de Educação e fazendo a coordenação geral desse conselho, Antônio Brito Cunha, de Ciências Puras e Aplicadas, Antônio Cândido, de Literatura, Haroldo Azevedo, de Geografia, Celso Furtado, Economia, Florestan Fernando, Sociologia, J.B. Damasco Pena, Educação e Ensino, e João Cruz Costa, da Filosofia. O que você acha? Bom, está claro que esse grupo, essa pequena turma vinculada diretamente à Universidade de São Paulo e aos seus capitais universitários, não
quiseram aceitar esse conselho editorial. Mas a gente não tem exatamente uma resposta sobre isso. E essa ideia do conselho ela vai desaparecer ao longo da correspondência. No lugar, como solução para essas disputas de títulos e autores, o Anísio Teixeira vai propor a fusão da Brasiliana Contemporânea e da BEC, a Biblioteca de Educação, Ciência e Cultura, transformando as duas coleções na coleção Cultura, Sociedade e Educação. Essa solução ela só vai começar a aparecer na correspondência por meados de 1967. Então, durante 1966, esse um ano que o Anísio Teixeira estava na companhia, ele editaria as duas coleções. A partir de meados de 67, ele começa a negociar sem o Tomás de Aquino Queiroz saber, lembram que eu comentei sobre a hierarquia das posições dentro da editora, essa possibilidade de fusão das duas. Mas essa possibilidade de fusão das duas tinha uma terceira coleção, da qual Anísio Teixeira não se dispõe a pensar, que era uma coleção das suas próprias obras, que o próprio Octares Marcondes Ferreira fazia questão de editar. Então, isso significava tirar alguns títulos da Atualidades Pedagógicas, alguns títulos de outras editoras e fazer uma coleção de obras completas do próprio Anísio. E ele não vai aceitar isso de jeito nenhum. Portanto, a nova coleção, Cultura, Sociedade e Educação, ela devia ser composta por 3 possibilidades: a Brasiliana Contemporânea, a BEC e o das Obras Completas. Então, o Anísio Teixeira explica para o Octares a decisão dele. Eu cito: diante da inevitável lentidão da saída de um novo livro e da sua justificada prudência quanto à aventura de novas coleções, estou indeciso quanto à coleção Educação, Ciência e Cultura. Estou com receio da inclusão de ciências que só por si é um mundo. Quem sabe se não poderia ser coleção Cultura, Educação e Sociedade? Assim estaríamos apenas no fundo com as ciências sociais, o que estaria melhor no meu campo. Começaríamos a coleção com Cultura e Sociedade, de Raymond Williams. Não desejo alterar as bases das coleções existentes, nem dar oportunidade a qualquer suscetibilidade de seus diretores. Em agosto conversamos. A sugestão é somente para você pensar. Essa sugestão, na verdade, ela é aceita pelo Octares e, em 1967, ela já é apresentada ao Tomás Aquino como Cultura, Sociedade e Educação. Portanto, o Anísio Teixeira rouba o título do Raymond Williams e chama a sua própria coleção, absorvendo o título do seu primeiro volume e colocando a mais, né, e propondo que fosse complementado por educação. Portanto, ele começa a triangular essa ideia de que não dá para pensar a educação sem pensar a cultura e sem pensar a sociedade. Sobre as obras completas, ele também explica as razões pelas quais ele não gostaria de ter uma sobre ele, pela obra dele. E ele vai dizer o seguinte para o Octares: a ideia da coleção de obras completas me assusta. Não tenho tempo nem paciência para esses projetos de perenidade. O que escrevo é tão passageiro quanto minha própria vida. Então, da origem, da não aceitação de algumas coisas e aceitação de outras, que ele vai compor, portanto, a Biblioteca de Cultura, Sociedade e Educação. Essa biblioteca, na cabeça do Anísio Teixeira, começa a se montar como uma biblioteca destinada ao público geral, uma biblioteca de cultura geral. E essa discussão começa a ser feita com o Tomás de Aquino e também pode verificada pelo tipo de títulos que ele não aceita incluir no programa editorial dele. Então, um dos exemplos desses títulos é La Pensée Sauvage, do Lévi-Strauss, em que ele vai dizer que ele aprova que seja traduzido, mas não deseja incluir o livro em nossa coleção Cultura, Sociedade e Educação. La Pensée Sauvage é muito mais livro universitário,
que de cultura comum. Não pretendo alargar até aí os propósitos da pequena coleção nova. Então, pelo que ele aceita e pelo que ele recusa, a gente vai percebendo que ele está pensando a territorialização de algumas áreas da Nacional que estão divididas com aquele timão que nós comentamos na passagem anterior, que eram diretores de coleção da Nacional. Então, a CCS, como ela ficou conhecida, e aí eu vou... queria trocar aqui. Mais um. Peraí. A CCS, né? Como ela ficou conhecida, esse é o símbolo da coleção. Vocês veem que ela é uma coleção autoral, ela tem um símbolo e está colocada lá o nome do Anísio Teixeira. Ela reduziria o escopo dos conhecimentos, do qual extraria os títulos e autores, né? E, ao mesmo tempo, é uma coleção que pretende ampliar o público leitor. O público leitor nem precisava, não deveria ser especializado, e os títulos também não poderiam ser assim, que não títulos afeitos à cultura geral. Então, quando eu falo um pouco do modo como o Raymond Williams vai ser publicado nos anos 60, a gente já percebe aí que ele está sendo classificado como um autor que era visível pelo público em geral, né? Depois o público em geral, nós vamos ver aí para frente, vai não aceitar muito essa proposição e não vai ler o Raymond Williams, né? Então, o repertório do Anísio Teixeira, né, ele vai reterritorializar a educação e vai reterritorializar um pouco as ciências sociais. As ciências sociais, que era, sobretudo, publicada na coleção Biblioteca Universitária, dirigida, uma das suas séries, Ciências Sociais, pelo próprio Florestan Fernandes. A pedagogia, portanto, é dissolvida, ou o público da pedagogia é dissolvido no público geral, e a função da educação ela é reorganizada, reorientada em direção a um público também de cultura geral, e não mais o público específico formado na universidade, formado para exercer o ofício de pedagogo. Então, a fórmula editorial da coleção ela é organizada por 3 combinações. A gente pega todos os títulos, seja os títulos que ele não editou, seja os títulos que ele conseguiu editar e o modo como ele editou, a gente chega à conclusão que a fórmula editorial dessa coleção tinha três combinações importantes. A primeira delas são as traduções e dos textos brasileiros. Por que as traduções? Porque as traduções acompanham as obras completas do próprio Anísio Teixeira. Portanto, ele escolhe um pouco quem ele queria que acompanhasse ele nessa coleção. As obras dele estão todas já aceitas pelo Octales, e ele escolhe os companheiros dele de viagem no programa da coleção. Então, ele vai combinar a si mesmo com o Raymond Williams, Jacques Lambert, o Alex Tocqueville, o Marshall McLuhan, o John Dewey, mas ele também vai combinar ele mesmo com o Hélio Pontes e com a Terezinha Eboli, que são 2 pesquisadores, a Terezinha mais da escola primária, e o Hélio Pontes já fazia uma sociologia da educação no Brasil. Além disso, ele vai articular autores novos com autores já referência no Brasil, autores traduzidos novos, como é o caso do Raymond Williams, do Peter Winch e do Whitehead, com outros autores traduzidos que já eram bastante conhecidos do público brasileiro, como é o caso do Jacques Lambert e do John Dewey. E, por fim, ele vai fazer a mesma coisa com os autores brasileiros. Ele, um autor mais do que reconhecido pelo público brasileiro, vai ser editado com a Terezinha Eboli e com o Hélio Pontes. Portanto, o processo de organização da coleção parte desses princípios. É necessário renovar o território, mas é necessário colocar balizas nesse território. E as balizas são os autores conhecidos, né?
Então, a coleção edita 10 títulos de educação e outros de 8 que não fazem parte do campo da educação. Esses 10 títulos de educação têm educação no nome. Então, o processo de educação, pequena introdução à filosofia da educação, os fins da educação e assim por diante. Tanto, não é uma classificação externa aos próprios títulos que estão listados na coleção, mas é uma referência bastante importante da educação como baliza do programa Leitores. E fora da educação, portanto, ele vai colocar títulos como Cultura e Sociedade, América Latina, A Longa Revolução, A Ideia de uma Ciência Social, entre outros. Né? O do McLuhan, A Galáxia de Gutenberg, entre outros. Portanto, a gente tem aí territórios, né? Essa coleção, ela mescla os territórios e transporta autores para um público geral, muitos deles não conhecidos para o público geral. As capas, elas também são interessantes, porque a tradição das capas de coleção são coberturas de coleção, não só a capa, mas como as lombadas e a quarta capa. Essas coberturas de coleção, elas fazem a prateleira. O que quer dizer esse termo? Quando a gente coloca um livro do lado do outro, você sabe muito bem que esses livros todos pertencem à coleção. No caso da Cultura, Sociedade e Educação, ela também pretende inovar nesse quesito. No lugar de ter uma capa única, eles escolhem capas variadas. E, como eles mesmos dizem na troca de correspondências, capas variadas que tinham como solução designs abstratos. Quando a gente olha um pouco esse resultado, democracia na América, ou mesmo América Latina, não é exatamente abstrato, né? As capas têm símbolos explícitos da sua relação com os títulos. No entanto, a cobertura não conforma um mesmo conjunto. Essa ideia de soluções abstratas e capas individualizadas, o Anísio Teixeira, junto com o Tomás Aquino de Queiroz e o Octales, tiram do mercado internacional. Muitos dos pocketbooks, né, sobretudo da Mentor Books, que é uma referência importante para o Anísio Teixeira no critério de escolha dos seus autores e obras, as capas variadas fazem a coleção. Então, eles adotam essa solução para a cobertura da coleção. Do ponto de vista da indústria cultural, como eu já comentei com vocês, a coleção não é exatamente um sucesso. A pretensão de venda é maior do que a capacidade do consumo desses livros no mercado. Isso quer dizer o quê? Que os livros eles saíram, né? Porque muito pouco foram reeditados, só os livros mesmo do Anísio Teixeira que foram reeditados, mas logo eles foram transferidos de volta para a atualidade. Essas edições saíam com tiragens entre 3.000 e 5.000 livros. 5.000 livros são os livros já testados, portanto, do Anísio Teixeira. Mas outros livros não testados, como é o caso do Cultura e Sociedade, saiu com 4.000 exemplares. Pode ser esquisito para a gente, porque 4.000 exemplares continua sendo uma tiragem grande hoje em dia, claro que não em comparação aos livros didáticos, mas 4.000 livros é uma tiragem razoável para livros universitários e para outros tipos de livros, né, de outros públicos. Naquele tempo já era uma tiragem média, nos anos 60 e 70. E esses livros saíam entre 3.000 e 5.000 exemplares. Portanto, a expectativa de venda era bastante grande. Há um investimento na coleção. Mas logo no seu segundo ano, já começa a aparecer o fracasso editorial. Então, numa carta, o Anísio Teixeira reclama com o Tomás Aquino Queiroz de que a lista dele está demorando muito para sair, o programa da coleção está demorando muito para sair, ele já tem toda a coleção completa no começo dos anos, em 1968, em 1968 ele já tem mais ou menos a coleção completa daquilo que ele quer editar, e ele reclama que os livros estão demorando a sair. Então, o Tomás Aquino Queiroz responde para ele: como se vê,
de vendas da CCS, né, o quadro de vendas da CCS, não é nada animador, e por isso mesmo, mais que 3 ou 4 livros por ano, não será possível publicar. O insucesso maior é do livro Cultura e Sociedade. Pelo quadro, está como sendo vendido 782 exemplares, o que também não é certo, pois nesse total teremos cerca de 100 exemplares distribuídos como propaganda. Em vista disso, eu acho melhor a gente esperar um pouco para publicar A Longa Revolução, que já estava traduzido. E, portanto, é suspendida, e apesar de aparecer nas listas do programa da coleção, ela não é traduzida. Tá? Como eu falei para vocês no começo, o meu interesse é discutir o regime de tradução. Portanto, eu quero saber o que o Anísio Teixeira está traduzindo e por que ele está traduzindo. E como são as regras de tradução daquilo que ele põe para ser traduzido. Dessa investigação, fica muito claro que ele tem um conflito enorme com as políticas de tradução da própria Companhia Editora Nacional. E esse conflito começa a emergir justamente na disputa que ele tem com o JB Damasco Pena. A política de tradução do JB Damasco Pena era tudo o que o Anísio Teixeira achava que não deveria ser feito no Brasil. Para ele, traduzir era formar o leitor. Então, deveria se traduzir aquilo que o leitor não conhecia, que ele deveria ter acesso em português. Todo o resto era gastar trabalho de tradução à toa. Então, ele vai dizer para o próprio Octavius Marcondes Ferreira: a tradução necessária para o Brasil seria de livros para a cultura geral, e com especialidade de livros de pensamento original, que constituem fonte de cultura humana, menos para os especialistas do que para o leitor comum. Livros de exposição de conhecimento existentes, manuais didáticos, tratados sistematizados de conhecimento e outros que tais seriam obras de autores nacionais a estimular a organização da cultura especializada, e nunca traduções. Então, para ele, aquilo que o Damasco Pena fazia, não interessava. E aí a política tão ousada dele de procurar títulos e autores pouco conhecidos e afeitos ao público brasileiro, né? A outra dimensão importante das traduções do Anísio Teixeira, do regime de traduções estabelecido pelo Anísio Teixeira, é que ele revisou todas as traduções que saíram na coleção Cultura, Sociedade e Educação, todas elas. Ele era um homem que, de fato, dominava várias línguas, então ele pôde fazer esse serviço, não sabia nenhuma tradução sem que ele aprovasse essa tradução. Isso foi uma encrenca para os editores da Matriz. Por que uma encrenca para os editores da Matriz? Porque algumas traduções que para eles eram aceitáveis eram inaceitáveis para o Anísio Teixeira. Cultura e Sociedade foi traduzido e retraduzido 3 vezes. E a última tradução, e a tradução final só saiu porque ela saiu com as revisões feitas detalhadamente pelo próprio Anísio Teixeira. Com isso, vocês imaginam o investimento nesse título, ao ser contratado 3 tradutores e, por final, ainda o próprio Anísio Teixeira ser pago para fazer parte desse repertório de tradução. Essa obsessão que ele tem com a qualidade da tradução, ela não é expressão individual do próprio Anísio Teixeira. Nesse momento, no Brasil, há todo um investimento da emergência de um grupo de profissionais, de um ofício novo, que é o ofício do tradutor profissional. Se até os anos 40 os literatos faziam tradução, e essa é uma tradição da própria Companhia Editora Nacional, Godofredo Rangel, o próprio Monteiro Lobato, Manuel Bandeira, são todos tradutores da Nacional. Para esses tradutores profissionais,
era preciso rever e reavaliar a forma com a qual esses livros estavam sendo traduzidos, esses textos estavam sendo traduzidos. Para eles, os tradutores literatos produziam traduções livres e literárias, e essas traduções elas não respeitavam a expressão do Paulo Conai, por exemplo, no livro dele, Escola de Tradutores, não respeitavam o espírito do autor. Portanto, o tradutor profissional, de um lado, ele deveria traduzir muito mais proximamente daquilo que estava escrito na língua estrangeira. De outro, ele não podia inventar o suficiente, ele não poderia inventar nada que não aquilo que estava posto no espírito do autor. E, em terceiro lugar, as traduções precisavam respeitar a língua portuguesa. Elas não podiam parecer traduções literais. Então, essa obsessão do Anísio Teixeira tem a ver com um debate muito mais amplo que ele é estabelecido por alguns dos tradutores que eram, de fato, seus amigos. O próprio Paulo Conai, que eu já citei, o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que também era tradutor profissional, depois virou autor de dicionário, mas que trabalhava com as traduções. Então, só para a gente ter uma palhinha daquilo que o Anísio Teixeira fala sobre os tradutores que estão participando da coleção dele, o Tomás de Aquino Queiroz escreve para ele para perguntar qual foi a avaliação dele dos testes de tradução que ele recebeu. Então, ele comenta, o Queiroz: prezado doutor Anísio, acabo de receber pelo Jairo, o Marques Neto, que trabalhava na filial carioca, né, seu bilhete de ontem sobre o teste de tradução feito sobre o livro de Raymond Williams. Muito obrigado. Seu julgamento foi implacável, mas está certíssimo quando diz que o tradutor para um livro como esse não pode deixar de ser também escritor, e dos bons, o que não ocorre com o nosso candidato. Na resposta à carta, o Anísio Teixeira comenta: meu caro Tomás, não quero retardar a impressão do novo teste de tradução do Raymond Williams, já é um terceiro tradutor. Acho que os tradutores compreenderam o texto e o traduziram muito melhor do que o primeiro. Penso, entretanto, que podem melhorar muito a tradução. Williams escreve com o que poderia chamar a maneira, para não dizer estilo, oxfordiano, buscando não fugir à clareza, mas ao didático. O pensamento toma os ares de antes estar sendo sugerido do que descrito. Daí a aparência de obscuridade. O seu estilo procura deixar claro que está procurando formular os seus julgamentos e que não os tem todos prontos para passar ao leitor. O tradutor notou, de certo, isso e procurou traduzir com excessiva fidelidade, mas agora que viu que o Williams quis significar, pode muito bem aperfeiçoar o texto e dar-lhe o gosto do português tão escorreito quanto possível. Então, a gente vê aí os 3 critérios trabalhados pelo Anísio Teixeira para achar que uma tradução é boa ou má. E esses critérios, eles são históricos e marcam esse modo, esse regime de tradução dos títulos que estão postos pelo Anísio Teixeira. Por fim, para fazer um pouco de jus ao título da minha fala, eu quero só comentar com vocês que combinar a sua própria obra com a obra de outros autores e escolher Cultura e Sociedade como o volume que abre os trabalhos dessa coleção não é fortuito. Nas orelhas, nas notas e nos prefácios, todos escritos pelo Anísio Teixeira, a gente vai notando o que ele queria dizer nas entrelinhas com essa nova coleção. Então, é aí que a gente captura não só o programa que conforma a cultura geral necessária para a formação do brasileiro e a cultura comum que o brasileiro deve ter, mas outro aspecto importantíssimo dessa coleção, que é trabalhar com o que o Anísio Teixeira vai chamar de crise atual. Então, ao longo desses paratextos,
ele vai discutindo com o leitor o que ele chama de urgência, o que ele chama de dirimir a crise atual. Então, essa série de livros, não só os dele, mas os que compõem a coleção, tem essa função especial. E é nesse critério que a gente vê um pouco a alocação que ele faz no mercado brasileiro dessa resistência cultural à situação encontrada por ele, pessoalmente, mas por toda a cultura brasileira. Então, por exemplo, na orelha do primeiro volume do próprio Sociedade de Educação, ele vai fazer o seguinte comentário, Sociedade de Cultura, desculpa, ele vai fazer o seguinte comentário: o livro nos traz até 1950, quando estamos nas décadas mais recentes, tão novas e desconcertantes, com o existencialismo e tudo o que lhe vem sucedendo, em que nos sentimos divididos entre o movimento da mocidade, cheio de promessas e mistérios, e uma espécie de novo vitorianismo dos conservadores, cheios de duvidoso sentimento, de onipotência e muitas vezes vazios de imaginação. Bom, semelhanças com o que está acontecendo atualmente, a gente deixa para lá, né? Seu símile histórico talvez possa ser o declínio romano e a fermentação evangélica e cristã. Então, a gente é nesses paratextos que ele vai construindo essa ideia. A função de instrumento analítico da crise presente, atribuída a esse texto do Raymond Williams e a outro, é reforçada pelo último parágrafo da orelha, né? Em que ele diz: para compreender isso e explicar a perplexidade e os mistérios do nosso tempo, julgamos ser indispensáveis a leitura dessa paciente, difícil, penetrante e, sobretudo, otimista descrição e análise de Raymond Williams, né? Se a gente pega outro volume da coleção, o volume 15, do disputado John Dewey, Experiência e Educação, ele vai também comentar: educadores profissionais ou leigos juntos encontrarão nessas páginas respostas definidas à maior parte de suas questões, respostas que constituem parte integrante de uma filosofia da educação que torna possível o esforço unido e conjunto dos líderes do nosso tempo. Traz esse livrinho uma nova luz que dissolverá a neblina e as névoas que hoje envolvem a filosofia e a teoria da educação. Então, eu queria, por fim, fechar essa minha apresentação concluindo que os textos reunidos e traduzidos por Anísio Teixeira na coleção Cultura, Sociedade e Educação conformam um programa a favor da democracia em tempos difíceis. E aqueles tempos eram os da ditadura civil e militar no Brasil e na América Latina. E esse programa está a serviço do público comum. O programa de leituras nele editado conforma-se como antídoto à violência, à palavra roubada, à supressão e à opressão da liberdade, expressões que deveriam compor toda e qualquer cultura comum ou geral. Muito obrigada pela paciência e por acompanhar essas confusões aí da minha aventura sobre a chuva. Fico disponível para as questões, perguntas, etc. Obrigada, Maíta. Muito bom. Eu fico imaginando a quantidade de material que você teve que ler para conseguir, né, fazer todo esse trabalho. Parabéns pelo trabalho. Muito bacana. A Samira, ela teve que sair, ela pede desculpa, falou que ela tinha uma banca de qualificação que ia começar às 7 horas, mas ela te agradece pela apresentação e ela diz que fechamos com chave de ouro os seminários deste ano. Então, foi bem pensado, né? Na verdade, a gente planejou você terminar o ano. A gente tem algumas perguntas já e pessoas inscritas. Algumas pessoas colocaram algumas perguntas aqui num determinado contexto da sua fala, que talvez, não sei se vai fazer sentido, talvez elas possam abrir o microfone e falar com você. Deixa eu ver quem foi a primeira pessoa. Aqui meu chat também. Acho que tinha uma pessoa antes, calma aí, estou meio confusa aqui. Não. Jopa pergunta para você, você acha, Maíta, que deve-se usar mesmo o termo desaparece ou outro termo?
Você sabe do que se trata ou ele poderia abrir o microfone para falar? Não sei se ele está se referindo à ideia da pedagogia e da educação, talvez seja isso, não sei. Talvez. Ele está com o microfone ligado, pode falar, João, por favor. Pode. Você está aí? Acho que ele... É porque ligou o microfone dele, então pensei que ele estivesse aí. Bom, se você acha que é isso, quer responder? Bom, na verdade, os dois termos, eles são usadíssimos, né? São ressignificados o tempo todo. A educação, no sentido atribuída pelo Anísio Teixeira, ele mesmo diz, é toda uma filosofia. Ela não é apenas um ofício, no sentido de ela deve ser voltada apenas para o professor precisa conhecer as didáticas, as técnicas, as estratégias de ensino e de aprendizagem, a psicologia da educação, a biologia da educação, etc, etc. O professor precisa ter consciência muito mais ampla do que é educar, né? Vamos lembrar aí que todo esse discurso do Anísio Teixeira, ele é anterior à discussão, por exemplo, de um Paulo Freire, ele é concomitante, ele é anterior, depois concomitante à própria discussão, por exemplo, que Paulo Freire faz, mas ele é um discurso que tem um interesse em, de um lado, ampliar significativamente a rede escolar, sobretudo a rede escolar secundária no Brasil, né? Que era uma rede relativamente restrita, era uma rede que colocava boa parte das crianças que se formavam no primário para fora, então a escola brasileira dos anos 50 não é uma escola universal, não é uma escola que atende a toda a população interessada em estudar a nossa juventude, como ainda é até hoje, sobretudo quando se trata da juventude, né? Só que agora a gente discute isso para o ensino médio, mas ele também pensa na discussão em torno das finalidades da educação, seja ela escolar, seja a educação muito maior do que a educação escolar, a educação que a sociedade pode oferecer para gerações mais jovens. Então, o termo pedagogia, ele é, para o Anísio Teixeira, um pequeno pedaço dessa forma muito mais ampla, desses temas muito mais amplos que estão implicados na educação. Então, nem num caso nem no outro dá para dizer que desaparece, mas ele pensa sempre no mais amplo para pensar o mais específico. O problema da Anísio Teixeira não era tanto das técnicas educacionais, apesar de ser um tradutor da escola nova bastante contundente, quer dizer, não dá para falar de John Dewey sem falar em Anísio Teixeira. Ele é o tradutor de John Dewey no Brasil. Fora as coisas que o Anísio Teixeira traduziu, tem mais duas versões do Como Pensamos que são traduzidas por outros professores, a de Camargo e o Godofredo Rangel. Todos os outros títulos são fruto das escolhas e da tradução do próprio Anísio Teixeira. Então, ele está propondo que a educação seja um problema geral. E ele está propondo que seja um problema geral porque ele está vendo justamente um fim da democracia, que é uma questão de fundo para Anísio Teixeira. Ele não consegue pensar o Brasil república sem pensar em democracia. Claro, ele foi extremamente criticado, ele é liberal, ele não é liberal, ele é isso e aquilo, mas também é necessário que a gente pense um pouco nos termos que ele próprio atribui à ideia de democracia. E o fato de ele estar sendo perseguido e depois ser assassinado pela ditadura colocam aí em questão, né, essa forma com a qual ele foi lido, ora como um comunista perigoso, ora como um liberal que só queria reproduzir o modo de produção capitalista. Talvez ele não seja nenhuma coisa nem outra. E a gente precisa pensar nele, seja na sua conjuntura, como ele mesmo diz, não tem veleidades de eternidade,
mas queria que os meus textos fossem discutidos como alguma coisa que permite rever, né, o debate sobre educação no Brasil. Tá? Legal, obrigada. O Carlos Alberto Alves dos Santos Júnior, ele pergunta, professora, e essa quantidade conseguia atender a demanda das universidades, mesmo sendo mediana? Então, não, né? A coleção não foi lida pela universidade, ao fim e ao cabo. Pouquíssimos livros vão ser lidos. Um deles, por exemplo, é o McLuhan, mas muito rapidamente o McLuhan é territorializado em função dos novos cursos que vão aparecer nos anos 70, comunicação social e jornalismo. Então, ele é lido por um público muito restrito. Tem que lembrar também que a universidade, nesse período, ela oferece poucos postos, poucas vagas para os seus estudantes, ela não tem o tamanho que ela tem. São poucas as escolas que eram chamadas escolas de filosofia, ciências e letras, eram escolas, na sua maioria, privadas e isoladas, esse era o nome que se dava a essas escolas, e havia pouquíssima pesquisa nesses termos, né? O Brasil ele é muito insistente nessa ideia de que o ensino ele pode ser vendido como mercadoria e o ensino prescinde de investigação, prescinde do conhecimento produzido no âmbito da universidade. Então, quando a gente pensa um pouco, né, a gente reflete um pouco pelas razões, sobre as razões pelas quais a coleção foi um fracasso, a gente compreende que justamente nem o público geral e nem o público universitário lê essa coleção. Eu andei um pouco me aventurando a tentar estabelecer as razões pelas quais o Raymond Williams não foi lido, e fui trabalhar com muitas narrativas sobre a entrada dos estudos culturais no Brasil, né? Que ela é posterior a essa primeira tradição de 68. Ela não, o termo estudos culturais ainda não era um referente importante dos estudos que vão se estabelecer no campo universitário nesse momento, né? E a gente percebe que, de um lado, a historiografia e muitos dos estudos das ciências sociais estão muito preocupados em entender as estruturas, o modo de produção, as estruturas produtivas do Brasil, o atraso e o avanço, né, das suas relações, e a proposta de territorialização da educação, das ciências sociais, feita pelo Anísio Teixeira, ela vai lentamente se deslocando para outra direção. Então, ele não atendia necessariamente as estruturas curriculares que estavam propostas no ensino superior e, ao mesmo tempo, ele não atendia as escolhas que ele fez, não atendiam aquilo que ele chama de público geral. A Biblioteca do Espírito Moderno, que ele também é diretor, faz um sucesso muitíssimo maior. E ela lidava, por exemplo, com a divulgação científica, trabalhando com biografias. E essas biografias vão fazer um sucesso enorme. Madame Curie, por exemplo. É um livro que é lido e relido e é publicado na Biblioteca do Espírito Moderno. 1984, da outra série, da mesma biblioteca. É lido e relido desde o momento em que ele é publicado até hoje, né? Então, vamos dizer assim, que essa nova forma dele tratar a cultura geral e o público comum não exatamente correspondeu empiricamente àquilo que o público queria e mesmo o público universitário fazia com os seus programas de leitura. 4.000 livros atendia, sim. E a gente lembra que toda vez que um livro é vendido, um best-seller, é vendido muito rapidamente, é possível fazer tiragens imediatamente posteriores com um número de exemplares muito maior. Então, publicar 3.000 livros é uma expectativa alta do mercado, mas, ao mesmo tempo, permite
ter um termômetro que a editora não investe mundos e fundos naquela edição e pode ter uma resposta média. A reclamação, por exemplo, de que o Raymond Weinstein vendido por volta de 750 exemplares apenas, significa de fato um prejuízo, porque um dos cálculos que os editores fazem é tomar 1/3 da tiragem pagando toda a tiragem. Então, se uma obra consegue vender 1/3, ela se pagou. Se ela vende mais de 1/3, ela pode ser considerada um sucesso. Pelo menos é essa discussão que se tem aí nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, não sei atualmente, que as tiragens são muito menores ou elas são feitas por demanda, né? Tira-se 700, espera-se 700, vende, e depois as tiragens vão sendo feitas por demanda. E, obviamente, que essa lógica ela não coincide com a lógica dos livros didáticos, que é completamente outra. Tá? Então, um pouco por aí. 4.000 continua sendo mais ou menos uma tiragem média. Pode ser muito menor. Então, alguns títulos que eu estudei, a tiragem era de 1.000 livros, 1.100 livros. Né? E livros da mesma coleção. Não é o caso da coleção do Anísio Teixeira, mas é o caso, por exemplo, do Damasco Pena. Alguns títulos polêmicos eles tiravam 1.000, mas mantinham no catálogo porque os polêmicos puxavam os manuais de pedagogia, por exemplo. Legal, obrigada. O Jaime está inscrito. Jaime, quer ligar o microfone? Já liguei. Estou tão feliz de ver a Maria Rita aqui e adorei ouvir tudo que eu ouvi. Então, Maíta, eu queria te fazer uma pergunta que, se você considerar boba, não precisa nem responder, tá bom? Mas você fez um comentário mais para o começo da tua fala sobre o tom respeitoso, vamos dizer assim, com que o Tomás de Aquino se referia ao Anísio, né, na correspondência. Eu sei que ninguém melhor que você conhece o tema e essa documentação particular, mas eu queria comentar uma coisa sobre o tom dessa correspondência, que pode ser muito impressionista da minha parte, em função de outra coisa que eu li do acervo, né, que são as cartas da Nacional, né, trocadas entre o Tomás de Aquino e o Florestan, num período que é mais ou menos semelhante ao que você abordou. E me pareceu, aliás, é mais do que uma impressão, eu tenho certeza que tinha entre esses dois interlocutores um tom muito mais coloquial e íntimo, né? Embora os assuntos também fossem predominantemente editoriais, né? O que eu queria te perguntar é se, além dessas disputas que você explicou tão bem, né, que as disputas editoriais internas da Nacional, a proximidade, o conhecimento pessoal entre os interlocutores também não tem um papel importante aí na composição dessa correspondência, né? Não se expressa na forma como esses sujeitos dialogam? Ou, sei lá, porque pensando que talvez a gente possa dizer que o Florestan ainda não tivesse o prestígio do Anísio, né? Afinal, eles eram homens de gerações diferentes e que talvez a própria figura do Anísio pudesse ser, de algum modo, intimidante para o Tomás de Aquino, né? Que, aliás, é uma figura que também me parece ter alguma simpatia pelo golpe de 64 e que chega mesmo a comentar isso com Florestan, que, aliás, se aborrece um pouco com ele por esse motivo. Então, eu fiquei pensando, será que o fato do Anísio ter sido perseguido pela ditadura também não lhe valeu algum grau de antipatia por parte do Aquino e vice-versa? Ótima pergunta, Jaime. Eu acho que todas essas dinâmicas, esses aspectos que você coloca da correspondência são fundamentais. De fato, Anísio Teixeira era um homem de outro tempo, vamos dizer assim. Ele marcava uma posição, ele tinha uma posição marcadamente destacada, fosse na atuação que ele teve quando era um jovem, né, de 20 anos, e já foi secretário da Instrução Pública da Bahia e depois secretário da Instrução Pública do Distrito Federal, nos anos 30, ele era bastante jovem, seja pelo reconhecimento que ele tinha nesse momento, um reconhecimento muito internacional. Ele era expert da Unesco, né, ele fez parte ele era o especialista da Unesco que montou o grupo sobre ensino secundário
nas pesquisas da Unesco que vão frequentar a pretensão da Unesco, né, com o mundo, né, sobre essa questão. E ele ocupava postos muito importantes no governo federal. Conselheiro Federal de Educação, diretor do INEP, diretor da CAPES e outras muitas posições que ele vai assumindo ao longo da vida dele. Então, essa relação de respeito, quer dizer, esse capital social e cultural que Anísio Teixeira tinha, o Florestan, de fato, ainda não tinha. Não dá para a gente pensar no Florestan sem lembrar que é dentro da Nacional e dentro do Conselho Regional de Pesquisas Educacionais que ele começa a construir toda, entre aspas, né, fama que ele teve, não é uma fama vazia, óbvio, não estou falando mal do Florestan, por favor, todo esse capital social, cultural e universitário que ele vai adquirir. Precisa pensar um pouco na trajetória dele como um sujeito que também põe o pé no mundo editorial e repete as estratégias que o Anísio Teixeira e o Fernando de Azevedo adotaram nos anos 30. Ele um pouco repete essa trajetória. Não é coincidência que ele esteja dentro da Nacional. Por outro lado, a gente vê no desenvolvimento das cartas, né, da correspondência, eu li, essa correspondência ela é muito vasta, ela tem mais de 3.000 cartas, né, entre bilhetes e cartas, algumas cartas muito longas, outros bilhetinhos bem curtinhos, mas são mais de 3.000 documentos, eles estão publicados em parte no CPDOC, uma parte estão lá conosco, ainda bem, né? Estão lá conosco. A gente vai vendo o deslocamento das relações do Tomás de Aquino com o Anísio Teixeira. Essas relações vão ficando muito mais afáveis. Então, se no começo não há, de fato, essa camaradagem, é uma relação bastante respeitosa, ao final, o próprio Tomás Aquino Queiroz já está contando para o Anísio Teixeira que ele viajou com a esposa, mandou cartão postal, fez isso, fez aquilo. De qualquer forma, a gente vê claramente uma hierarquia do ofício. O Tomás de Aquino ele é um editor do chão da fábrica. E o Anísio Teixeira é um intelectual que põe os pés dentro do ofício. Essa diferença, e talvez essa diferença a gente possa ver em relação ao Florestan mais à frente na sua carreira, essas diferenças elas são incontornáveis e elas são interessantes da gente verificar. Então, quando a gente vê a discussão do Tomás de Aquino com o Anísio Teixeira, mesmo quando ele não concorda com o Anísio Teixeira, ele fala, professor, você tem razão, mas veja bem, e tal. E em outras situações, a gente vê ele entrando em confronto com outros, com Jairo Marques ou com outros editores que também são do chão da fábrica. A Nacional, por ter abrigado o Anísio Teixeira, ela pode até parecer uma editora, o Florestan, o Anísio Teixeira, o Antônio Cândido e outros intelectuais, ela pode até parecer uma editora que não tivesse a sua opção pela direita, mas não, muito pelo contrário. O Octavius Marcondes Ferreira é um católico apostólico romano, efetivo, que por isso a relação dele com Damasco Pena é tão forte, e por isso, do mais das vezes, o Anísio Teixeira perde nas disputas com JB Damasco Pena, e ele pugna por uma cultura católica. E ele não vê quase nenhum problema no golpe militar ou na censura, mas ele vê um grande problema, o Octavius, ele vê um grande problema na política econômica que o regime militar faz, e uma política econômica que incide, sobretudo, no comércio de papel, né? E talvez ele veja algum problema, porque o genro dele teve a civilização brasileira destruída 2 vezes por incêndios provocados pelo regime militar. E nesses incêndios estava, sim, contido dinheiro investido pela Nacional. Então, quando eu leio o conjunto das cartas,
a gente vê claramente que tanto Tomás quanto Octales não são gerar oposição explícita ao regime, não fazem, mas eles respeitam os capitais intelectuais e tomam os intelectuais como pilares de desenvolvimento da política editorial que eles estão fazendo, que é um pouco diferente do que a gente vê hoje da nossa condição de professor universitário, que a gente é desqualificado de pronto, e outras figuras falam por nós aquilo que nós deveríamos estar falando, vamos dizer assim, né? Então, essa desqualificação de pronto, a gente não enxerga na ambiência da Companhia Editora Nacional. Claro que quando o Enio Silveira reclama que ele tomou um golpe do próprio sogro, ele já era viúvo, né? E ele tomou um golpe do próprio sogro quando ele teve que vender o dicionário brasileiro para a companhia para poder se refazer de uns dos incêndios que ele sofreu. A gente vê claramente que ele faz a crítica explícita à posição que o sogro toma nessa questão comercial, né? Nessa questão da localização das editoras. Mas isso em relação à comunidade da companhia não aparece explicitamente. Não sei se eu me fiz clara, né? É preciso matizar essas posições muito mais do que a gente vê essas posições matizadas hoje em dia, e que o professor universitário ele não tem exatamente a mesma legitimidade, o seu lugar de fala não tem a mesma legitimidade que ela tem nesse período aí dos anos 50, 60 e 70. Legal. Quer fazer mais algum comentário, Jaime? Não, a menos... Bom, uma coisa que a Maíta deve ter pensado, e eu já nem sei se existe. Alguém precisa estudar a figura do Tomás. Ele Sim. lida com todo mundo, quer dizer, e eu fui, por exemplo, ao procurar dados sobre a família, sobre descendência, sobre os outros negócios, né, sobre a Dominus, sobre as outras editoras que ele trabalhou, não achei absolutamente nada. Escrevi para a Câmara Brasileira do Livro, como se esse homem nunca tivesse existido, e eu acho que ele é muito importante para ser deixado de lado. Então, seria legal se alguém se animasse com ele. É fundamental se animar com ele e fazer uma biografia dele, fazer uma biografia dos outros também, porque os outros são pouco conhecidos, né? O tal do Jairo Marques Neto, que está lá no Rio de Janeiro, na filial, ele é super importante. Quer dizer, essas figuras da Nacional que são do chão da fábrica, elas são de fato pouco conhecidas. Eu também tenho procurado trabalhar muito com a figura do Tomás de Aquino e acho muito pouca coisa. Mas é interessante que ele faz muitas entrevistas, ele dá muitas entrevistas para os periódicos, porque o Octales não gostava de falar, então ele falava no lugar do Octales. Então, eu tenho localizado isso. São sempre falas oficiais, óbvio, ele não está contando dele, ele está falando da Nacional, ele é um sujeito da Nacional. Acho que ele deve ter sofrido muito quando ele foi mandado embora, né, pelo o sujeito que me escapou o nome agora, o sujeito que assume a direção da Nacional. Mas ele é um sujeito que fala oficialmente pela Nacional, e essas entrevistas eu tenho localizado, e eu uso um pouco elas nesse texto que eu apresentei para vocês, né? Não é só correspondência, tem bastante das entrevistas que ele dá. E outro material que talvez a gente precise buscar é a entrevista que ele dá para aquela dissertação de mestrado da ECA, né? Que a gente tinha um volume lá na nossa biblioteca, não conseguimos localizar, mas essa pessoa que fez essas investigações sobre o Octales Marcondes Ferreira acabou colhendo horas e horas de entrevistas com o Tomás Aquino Queiroz. E talvez a gente devesse ir atrás disso, né? Buscar esse material. Você tem toda a razão. É muito difícil fazer a história dos editores que não são intelectuais. Eu acho que quem vem aos nossos seminários ainda tem a vantagem de que sai com
pautas de pesquisa, ideias para o futuro. Então, é um benefício plus. Muito bom, gente. Então, só tenho que agradecer, Maíta, ao público, obrigada pela palestra e obrigado a todo mundo que segue, né, as nossas palestras e seguiu todo este ano. A gente está terminando as palestras deste ano do seminário, mas no ano que vem a gente vai retomar e vamos fazer uma volta legal e a gente vai anunciar, divulgar bastante. Então, espero ver todo mundo o ano que vem de novo. Então, muito obrigada, gente. Tchau. Desculpa as confusões e agradeço a paciência que vocês tiveram. Imagina, acontece. Muito obrigada.